história de paixão que começou desde criança. O Alexandre cresceu ouvindo discos de vinil. Para quem gosta de música, o vinil é o que existe de melhor. Com tanta gente pedindo os discos dele, Alexandre teve a ideia de vender alguns para investir em outros discos cada vez mais caros. Quando percebeu, estava envolvido no mercado exigente e que gasta para ter o que há de melhor no mercado fonográfico. Hoje, a Neves Records vende discos e camisetas até para fora do Brasil. O negócio dos sonhos que fica em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. Hoje em dia a Neves é a minha vida. Minha e da minha esposa, que desenvolvemos desde o zero e estamos alcançando os objetivos hoje. Eu coleciono disco de vinil desde os anos 80, basicamente desde 83. Começou com os meus parentes no Guarujá, que nos anos 70 eles já curtiam discos de vinil de rock, de Grand Funk, Alice Cooper. E quando eu passava as férias no Guarujá, eu via eles escutando esses discos e comecei a gostar. Mas eu comecei a comprar a partir dos anos 80. No começo, desde os anos 80, 90, eu comprava disco e revendia para poder aumentar minha coleção. E com o tempo, ele acabou virando o hobby que virou profissão. Eu comprava mais e acabei só fazendo e vendendo. Com a internet nos anos 90, eu comecei a comprar mais. Pra você ter uma ideia, eu compro no eBay desde 98. E no Mercado Livre é minha conta desde 99. Eu fui um dos pioneiros praticamente a fazer isso, de comprar e vender. Aí eu pegava encomendas dos meus amigos, dos outros conhecidos, e atendia a eles que não achavam material. Antigamente era até mais fácil conseguir fazer isso, porque não tinha todas as taxações e impostos de hoje em dia. Você tinha que ter um cartão internacional e coragem de colocar o cartão em qualquer lugar que você achasse no exterior para mandar para cá os materiais. Em torno de 2002, 2003, 2004, houve uma reestruturação na empresa onde eu trabalhava. Eles falaram que praticamente ia extinguir meu cargo e eu falei, e agora, o que eu faço da minha vida? Eu comecei a montar um negócio em paralelo, ainda dentro do serviço. Nessa época eu estava na empresa ainda, né? A dificuldade era o tempo de levar os dois serviços em paralelo, né? Porque era o serviço das 8 às 5 e à noite fazia as vendas, as compras, e na hora do almoço que eu tinha, eu levava no correio para poder postar. Em 2006 eu resolvi montar meu site, que saiu em 2008 mais ou menos, e até isso eu trabalhava com novos e usados, basicamente isso. Em 2012, 13, eu fui convidado por outros dois selos de amigos meus para fazer um lançamento de um compacto da banda Nonsense de Santos. A partir daí que começou o selo. A primeira prensagem que eu fiz deu alguns problemas na distribuição, contato com selos, foi um pouco conturbada. A partir do segundo disco, eu resolvi fazer tudo sozinho. Sou um pouco centralizador nessa coisa. Para mim facilitou bastante fazer sozinho as coisas. Porque eu estava com todo o processo nas minhas mãos, todo o controle de tudo que tinha que ser feito.
é basicamente o seguinte: entrar em contato com o artista, que tem os direitos da música, ou com a gravadora, que tem os direitos fonográficos, negociar a liberação disso, pago ou não, geralmente é pago ou em dinheiro ou em uma porcentagem para a banda. Entrar em contato com as fábricas e com as gráficas para fazer o disco e a capa. E a montagem toda feita aqui. A distribuição no começo foi um pouco mais arcaica, né? Pegava muitos discos, levava debaixo do braço para as galerias, para as lojas de outras cidades, oferecia via internet e começou a desenrolar desse jeito. Com o tempo, depois que foi ganhando um pouco mais de nome o selo, o pessoal começa a correr atrás de mim para perguntar se eu tenho os lançamentos e para mim poder fornecer para eles. O esquema internacional eu trabalho desde 99 com o eBay. Então, com as vendas e as compras de lá, eu fui montando uma base de contatos na internet. Até que consegui fazer, quando montei o selo, eu consegui distribuir para vários selos o disco que eu fiz. Que foi a primeira banda, uma banda da Alemanha chamada Capricorn. Com a melhoria da internet, dos anos 90 para os anos 2000, melhorou o negócio, porque ficou o acesso de muitas pessoas melhorou e várias pessoas que não tinham acesso começaram a ter e procurar material. Foi mais ou menos em 2009, né, que eu entrei na Neves. Na verdade, eu sou nutricionista, né, trabalhei 3 anos na área. E depois ele precisava de um braço direito, né? Como ele brinca, braço direito, esquerdo, perna, etc. E por quê? Porque na época ainda ele estava trabalhando, então quando ele fazia as vendas eu tinha que levar até o correio, então não tinha ninguém para fazer isso. Então aí eu comecei já a trabalhar com ele, parei de exercer minha profissão e fiquei só para fazer isso para ele, cuidar da casa, para fazer os envios. Porque também na época, além de discos, fitas, essas coisas, ele também vendia camisetas. É bem interessante, porque daí você vê engatinhando, crescendo e aí eu penso assim, poxa vida, eu fiz parte disso, né? Porque, que nem a gente estava conversando em algum momento aqui, quando foi que eles chamaram a primeira vez a gente para fazer uma feira, que foi em Marília, né? Na verdade, foi a primeira feira de Marília. E daí, assim, a gente não tinha as coisas assim muito certinha para poder viajar com todos os vinis, né? E ele sempre tomou muito cuidado com eles, né? Sempre trocou os plásticos, estava sempre no lugarzinho assim guardado. E de repente a gente ser convidado para uma feira de disco, então a gente não tinha noção do que era uma feira de disco, então precisava colocar em lugares adequados, aí, no caso eram em caixas. Aí virou aquela correria para ir atrás de caixa, como que ia fazer, se os plásticos estavam novos ou não, então a gente teve que trocar todos os plásticos, porque desde o início a qualidade era assim essencial para a gente, né? Que a gente tinha que o nosso produto chegar até as pessoas assim intacto, impecável, né? Então era sempre muito bonitinho, muito limpo e sempre com plásticos novos. Não tinha logo nada, era aquelas caixas, sabe? Caixa de engradado de mercado. Mas aí foi o primeiro instalo assim do momento, porque a gente ia carregar onde? Em caixa de papelão, então não ia ficar muito bonito, né? Então a gente queria sempre assim algo bem apresentável. Mas assim, no momento foi o que a gente conseguiu. Aí depois, com o passar do tempo, que a gente foi, na verdade, começou a ser chamado para outras feiras. Então daí a gente viu que ficou assim um padrão, já estava subindo o padrão, né? Então aí já surgiu o logo. Aí a gente já teve essa ideia de uma caixa para poder colocar o logo na frente, o da camiseta, porque a gente pensava assim,
poxa, a gente vai chegar no local, a gente vai ser o nosso padrão, né? A gente tinha essa coisa assim de chegar com o nosso cartão, com a camiseta, com o logo na caixa. Então assim, a gente queria já ser o diferencial desde o início, a gente estava com essas ideias, né? E deu certo. Desde o início a gente já foi assim, reconhecido por isso, pelo nosso padrão. Eu lembro que, acho que na terceira ou na segunda-feira, na segunda-feira de vinil que nós fizemos, não lembro se foi em Rio Claro, mas acho que foi em Rio Claro, nós fomos os primeiros a chegar com maquininha de cartão. Então foi aquela coisa, né? Porque não era todo mundo que tinha grana para comprar assim no dinheiro, né, o disco. Então nós fomos os pioneiros, né, na época da maquininha. Eu lembro que as outras pessoas que iam vender, aí eu lembro que eles, posso passar meu cartão na sua maquininha, né, tal. Então aí o pessoal já ficou conhecido. Aí nas próximas, aí eles ficavam esperando o Neves, qual que é o stand do Neves, vamos lá no Neves, vamos ver o que ele tem de diferente e tal. Então já começou por aí. Então aí a gente falou assim, nossa, deu certo, padrão, a gente sempre chegar uniformizado. Então daí frisou isso na cabeça das pessoas, entendeu? Aquela coisa assim da gente sempre ter o padrão. Eu achei bem interessante isso daí. O lugar, acho que mais longe que nós fomos com os nossos discos foi Porto Alegre, Joinville e Porto Alegre. E daí chega uma pessoa, pô, cara, eu vim aqui só pra te conhecer pessoalmente, porque eu compro de você desde 1900 não sei o que, sabe assim, falando pra ele. Aí, e abraça, e a gente passa de vendedor e comprador de amigo, isso é muito interessante, porque quando a gente volta no lugar, a pessoa às vezes nem vai comprar disco, mas vai só pra conversar com a gente. Isso pra mim não tem preço que pague. E outra, 15 horas de viagem, né? A gente tá lá do outro lado e chega uma pessoa e fala que conhece a gente. Ou senão, eu sigo você, eu já comprei com você no Mercado Livre, eu já comprei com você no seu site. É fantástico, muito legal. Falando sobre o envio dos discos, né, foi feito uma embalagem própria para isso, né, com uma placa de papelão que vai dentro dessa caixa para proteger os discos e os cantos, né, e aí com o logo, né, foi feito um logo nessa caixa, eu mesmo que faço, o Alexandre faz assim, a partir da venda, ele já emite as etiquetas, passa para mim e aí essa parte é comigo. Aí tem a parte do correio e tem a parte do Mercado Livre, né, que são diferentes. Que hoje existe pontos de coleta de Mercado Livre, né? Eles não vêm mais até a casa pegar, é a gente que vai levar. E já o correio, eles passam em casa para pegar. Porque para fazer a caixa de papelão é toda feita uma estrutura, né? Que foi estudado, foi realizado, feito para isso. E aí eu levo numa empresa que faz essa caixa para mim. Tudo aberta e mais a base de papelão, que é a proteção de dentro, né? Que é um reforço, na verdade. Porque ela não vai só no Brasil, ela vai para fora do Brasil também. O mercado está em constante movimento. Sim, tem uma procura alta dos produtos, mesmo de já lançados antigos, e o pessoal sempre procura materiais novos constantemente. O selo é uma autorização que eu tenho de umas gravadoras
para poder lançar os artistas que elas têm ou os artistas que eu contrato. Por exemplo, o Planet Hemp. Eu licenciei com a Sony e lancei através do meu selo. O Desdomino, o Deep Memories de Americana, por exemplo, é outro que eu negociei direto com o artista e lancei através do meu selo. Bom, a produção do selo é basicamente o seguinte: as capas são feitas numa gráfica em Nova Odessa, aqui perto, e os discos são feitos em várias fábricas. São Paulo, Rio de Janeiro, República Tcheca, China, depende do preço e da demanda de cada fábrica. Aí os discos chegam aqui em casa, junto com as capas e encartes, e o processo de embalagem e montagem é tudo feito aqui. A diferenciação dos vinil hoje em dia, basicamente, é o de 7 polegadas, que é um compacto, antigamente falava isso, o pequenininho, o de 10 polegadas, que é o intermediário, com tempo médio de 30 minutos, 15 cada lado, e o LP, que o tempo médio de 22 minutos por lado. Aí tem as variações de cor, que você vem desde o transparente até o preto, com splatter, colorido, meio a meio, tem uma infinidade de cores e opções, vai da criatividade de cada um. Tem os Picture Discs, que tem uma imagem dentro do disco, e as cores são infinitas. E a rotação do disco é 33 RPMs, que é o básico por causa dos toca-discos feitos no Brasil até os anos 90, e os de 45 RPMs, que tem um tempo menor, mas uma qualidade melhor de áudio. Hoje em dia nós trabalhamos com discos novos e usados, trabalhamos com basicamente o nosso site, o Mercado Livre, o Shopee, o eBay e o Discogs, para vendas nacionais e internacionais. Além disso, participamos de feiras no Brasil todo praticamente, já fomos para o Rio Grande do Sul, Joinville, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e os lançamentos nossos. E nós temos dois selos, a Neves Records, com os lançamentos do meu gosto pessoal, e a Fuson Discos, que é eu, a Neves Records, a Anomalia Discos de Santo André e a Melomano Discos de Maringá. Montamos esse selo paralelo por causa dos contratos com outras gravadoras grandes. Por exemplo, a Napalm Records, que licenciou Nervosa e o Crypta, não aceita colocar 3 selos na capa. Então criamos esse e fizemos um contato em cima desse e temos um site próprio só para isso. As parcerias são fundamentais hoje em dia. Por exemplo, o Ratos de Porão, o disco novo que lançamos através da Fuson, foi um investimento bem mais alto do que é o normal um disco. Foi uma tiragem praticamente de 4 discos. Ou seja, mais de 1000 cópias, e os custos, consequentemente, são elevados. Dividindo entre várias pessoas, em 3 selos, com a vista para todo mundo. Acaba saindo um investimento maior, consequentemente um lucro maior. Quanto mais você consegue investir, mais você consegue recolher. Por isso que temos a parceria para poder juntar todo mundo e participar dos lucros e das despesas. Excelente a parceria, não tem problema nenhum. Com tudo bem conversado, não tem problema.
Atualmente estamos trabalhando com as bandas que acabaram de ser lançadas, o Ratos de Porão, o Jimmy the Hat, do Jimmy Londo, que era do Matanza, o Crypta, Nervosa, o Troops of Doom, Ratos de Porão, está na fase de lançamentos do Crisium, do Música Diablo, que participa o Derek Green, que é do Sepultura, quem mais? O Fibonacci, os Pangarés Selvagens também, que vai entrar em fábrica. Basicamente isso hoje. Clareou o investimento certo, na hora certa, no lugar certo. Eu fiz na República Tcheca e eu usei o dinheiro de vendas do eBay, que eu guardava só para isso. Você fazer um lançamento sem ter a pressa de vender. Você não precisa fazer para almoço, vender no almoço para comprar janta. Você tem que ter com calma, sempre com calma. Porque tem lançamento que vai estourar, tipo Planet Hemp, que vendeu em uma semana praticamente 500 cópias, e tem coisas que tem um giro mais devagar, mas acaba vendendo. Difíceis, que era tudo um pouco mais arcaico, levando os materiais na mão nas lojas, em pequenos vendedores, tentando oferecer, aparecer a marca para onde não existia, né? O pessoal perguntando a procedência, se era bom, se era qualidade, mas com o tempo conseguimos fazer virar bem o negócio. No começo nascemos como uma empresa normal, sem registro nenhum. Logo quando começou a desenvolver, já fizemos o MEI para a empresa. E o que ajudou muito no MEI é que na frente, quando precisamos virar ME, que já viramos ME, eu estava com o processo praticamente pronto. É essencial hoje em dia ter um ME, porque de acordo com o montante de dinheiro que gira, você tem que ficar legalizado com o governo. O mercado está em constante movimento. Sim, tem uma procura alta dos produtos, mesmo dos já lançados, dos antigos, e o pessoal sempre procura materiais novos constantemente. Não conseguimos lançar a quantidade que o pessoal quer consumir hoje em dia.